Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Senhor, todos louvaram unânimes a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Uma feliz quinta-feira. Hoje, dia 24 de abril, da oitava da Páscoa. Aqui estamos mais uma vez para o nosso Comunidade de Oração. Alegres com a sua companhia, com a sua participação sempre tão bonita, comentando os nossos vídeos, compartilhando as nossas publicações nas mídias da nossa Paróquia São Pedro, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. E a você também, ouvinte da Rádio Nova Onda, o nosso carinho de todas as manhãs que vem aqui para formar esta comunhão bonita. E no dia de hoje eu quero mandar um abraço a Maria Marta Silva, que faz aniversário, e a tantos outros também que hoje rendem graças a Deus pela sua vida, e é claro, com muito desejo de saúde e de realizações. A você que confia as orações do Senhor, a sua saúde física e espiritual, também a sua vida de família, aqui nos achegamos para apresentar ao coração bondoso de nosso Deus. Atualmente, talvez haja situações que o atormentem, como, por exemplo, falta de estudo, deficiências físicas, dificuldades financeiras, conflitos familiares, depressão. Ao deparar-se com essas cruzes, você pode tomar várias atitudes: rejeitá-las, ignorá-las, negá-las e até mesmo odiá-las, ou enfrentar cada situação com a ajuda de amigos, familiares e, sobretudo, com a graça de Deus. Jesus não disse, faça uma cruz ou procure uma cruz, mas sim, tome sua cruz, ou seja, aceite carregá-la, mesmo que algumas vezes seja muito pesada. A cruz tem dois lados, em um deles está Jesus, no outro a humanidade. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então que nós possamos assumir a nossa cruz diariamente, com o coração desejoso de ir com Jesus até as últimas consequências. E que nossa vida possa ser um constante aprendizado. Aprendemos sempre a descansar quando for preciso, a reavaliar a nossa vida, a recomeçar. A vida é sempre um recomeço. Todos os dias nós vamos nos fazendo, e é a graça de Deus que nos impulsiona. E hoje, para a nossa reflexão, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa esperança não pode ser vã, e a nossa esperança não é vã,
porque o fundamento de nossa fé e de nossa esperança é o ressuscitado. Que bom se nós olhássemos para a realidade à nossa volta e sempre víssemos essa realidade de vida. Primeiro porque o Jesus ressuscitado, ele não é um fantasma. Jesus também não é um zumbi. Jesus é vivo. Jesus é vivo em todas as dimensões, porque ele é livre para poder inclusive se comunicar. Somente quem recebe essa vida nova é livre para poder se comunicar. Só que veja bem, essa liberdade não passa simples e puramente pela ressurreição, passa pela cruz também. Porque o crucificado, ele não é outro senão o ressuscitado, e o ressuscitado não é outro senão aquele que foi crucificado. Por isso que Jesus dá ordem, por isso que Jesus relembra o seu pensamento, por isso que Jesus torna vivo no coração daqueles discípulos, ainda um tanto quanto incrédulos e surpresos, a sua própria presença. É a presença do ressuscitado que dá vida à comunidade. Se não fosse a presença de Jesus, meus irmãos, nós estaríamos ainda um tanto quanto patinando nesta vida. Só que observem, Jesus mostra as mãos, Jesus mostra o lado, Jesus mostra as marcas que ele sofreu na cruz. Então vejam bem, esta vida nova nos torna livres. Livres. Mesmo antes, o crucificado aproveita, entende, desfruta desta liberdade. Então a gente não pode parar, por exemplo, e ficar pensando ou assustado e não querer assumir a nossa cruz, como nós ouvimos há pouco nesta mensagem. Nós temos, é claro, que abrir o nosso coração para quê? Para que nós compreendamos essa totalidade de vida que Jesus nos apresenta. E aí, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos fugir de condicionamentos, porque Jesus ele não está preso a nada. Ele não está preso a nada. Tanto é que a narrativa ela é a continuidade do evangelho que nós ouvimos no dia de ontem. E aí os discípulos, eles voltam para junto dos outros, os dois discípulos que caminhavam, e Jesus se aparece, se apresenta no meio deles. E isso para a nossa comunidade de fé, sem dúvida alguma, é um grande pedido. Na comunidade cristã, Jesus se faz presença. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que aí uma pergunta que eu faço e que seria importante que nós refletíssemos. Tem espaço para Jesus na nossa comunidade? Ou na nossa comunidade ainda nós vivemos, muitas vezes, incrédulos, ainda surpresos com a realidade de vida que o ressuscitado nos comunica? Olha que valeria a pena nesta oitava da Páscoa e dentro desse itinerário bonito do tempo pascal que nós vamos viver, estamos vivendo, nós buscássemos sempre entender. Na comunidade de fé deve sempre haver espaço para a vida nova, para a vida que Jesus nos comunica. Que assim possa ser, tá bom? Desejo a você um excelente dia, uma ótima quinta-feira. Com a graça de Deus, estaremos aqui novamente amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abraço e até amanhã. Cristo ressuscitou, aleluia.